Tem gente que pensa que orar assim é arrogância, mas ousadia não é bater no peito, é confiar com humildade. Me lembro de um episódio em que precisei orar por algo totalmente fora do meu alcance, uma porta profissional que parecia fechada há anos. Em vez de dizer, Senhor, se for da tua vontade, dessa vez eu disse, Senhor, eu creio que tu colocaste esse desejo em mim, então eu me aproximo com confiança. E aquela porta abriu, não por mérito, mas por convicção de quem sabe que Deus responde quando o propósito dele está em jogo. O problema é que a gente é ousado para tudo, menos para orar. Pedimos desconto, exigimos direitos, mandamos e-mails ousados, mas diante de Deus parece que esquecemos com quem estamos falando. Josué não orou porque estava desesperado, ele orou porque sabia que Deus podia agir. Esse tipo de ousadia só nasce quando a pessoa se aprofunda na fé, mergulha nas Escrituras, entende a história bíblica e vê, repetidamente, que Deus age a favor daqueles que confiam nele. Um exercício prático que recomendo e que muitos personagens bíblicos fariam se vivessem hoje é escrever suas orações. Parece simples, mas ajuda a identificar onde está faltando fé e onde você está orando com medo. Ao reler suas palavras, você começa a perceber o tom da sua fé. Está soando como alguém que duvida ou como alguém que crê? E mais importante, essas orações estão alinhadas com o que Deus já prometeu ou só refletem nossos próprios limites? O que muda tudo é lembrar que Josué não orou num templo, nem num culto, mas no calor da batalha. E mesmo ali teve ousadia. Ele não esperou o momento ideal para fazer sua oração extraordinária. Então fica no ar essa provocação. Se Deus respondeu a Josué, que ousou interromper o céu para cumprir a missão divina, o que será que ele pode fazer por alguém que se levanta hoje, no meio do caos, e ora com essa mesma coragem? Josué estava no meio de uma guerra, não uma batalha simbólica, mas um conflito físico com exércitos reais, clamor de guerreiros e poeira levantando do chão. A história bíblica nos transporta para o momento em que Israel, sob a liderança de Josué, enfrentava uma coalizão de 5 reis amorreus que se uniram para destruir o povo de Deus. Era uma situação crítica, mas Deus já havia prometido a vitória. Mesmo assim, Josué não se limitou a lutar. Ele ousou orar por algo que nenhum personagem bíblico jamais havia pedido, que o sol parasse no céu. E pediu com naturalidade, como quem está sendo ouvido. Esse episódio revela algo profundo sobre o relacionamento entre Josué e Deus. A oração dele não veio da dúvida, mas da convicção. Ele sabia que o Senhor estava ao lado de Israel e que a missão era divina. Então, em vez de se conformar com a aproximação da noite, ele pediu mais tempo de luz para terminar o que Deus já havia começado. E isso levanta uma questão importante. Por que hoje tantos têm medo de orar com essa ousadia? Parece que muitos tratam Deus como alguém ocupado demais, e as orações acabam sendo tímidas, rasas, inseguras. A fé genuína, aquela que se destaca nas páginas da Bíblia, é ousada. Não é desrespeitosa nem irresponsável, mas firme, intensa, convicta. Josué não pediu o impossível por vaidade, mas porque estava envolvido numa causa maior do que ele. A oração dele fazia parte de uma missão. Isso nos desafia a refletir. Nossas orações são reflexo de um propósito maior ou só eco de desejos pessoais? Existe poder quando alguém se alinha com os planos de Deus e ora de acordo com o que ele já prometeu. A ousadia na oração não precisa de palavras. A ousadia na oração não precisa de palavras rebuscadas, nem de um ambiente perfeito. Ela nasce da fé, da certeza de que Deus é capaz de intervir. Quando alguém ora com ousadia, está dizendo sem rodeios, eu sei quem está no controle. Isso pode se manifestar em situações muito práticas, como pedir direção clara antes de uma decisão importante, orar por reconciliação, mesmo quando o orgulho está presente, ou clamar por cura diante de um diagnóstico fechado. O céu continua ouvindo orações corajosas. É curioso perceber que os personagens bíblicos mais marcantes oravam com essa ousadia. Não eram pessoas extraordinárias por si mesmas, mas tinham uma visão clara de quem Deus era. Eles não oravam para impressionar, mas para transformar realidades.
A história de Israel mostra isso o tempo todo. Pessoas comuns, em momentos extremos, clamando com fé e sendo respondidas de formas que nenhum cálculo humano poderia prever. A oração ousada revela que o impossível é apenas um cenário onde Deus costuma agir. Muitos têm coragem de pedir aumento no trabalho, negociar dívidas, até arriscar grandes decisões, mas quando oram, colocam filtros, limitam os pedidos, como se Deus fosse frágil ou difícil de agradar. Josué nos ensina que orar com ousadia não é desrespeito, é confiança. É reconhecer que o mesmo Deus que fez o mar se abrir é o que pode mover o céu hoje, se necessário. Por que orar pequeno se aquele que ouve tem poder infinito? Uma boa prática para desenvolver essa ousadia é revisar as promessas já feitas por Deus na Bíblia. O próprio Josué conhecia a história bíblica com profundidade. Ele sabia o que Deus havia dito a Moisés e isso dava base às suas palavras. Quando alguém ora baseado na palavra, sua fé ganha estrutura. Por isso, estudar as Escrituras é fundamental. Ela revela a identidade de Deus e fortalece a convicção de quem ora. Quando se conhece as promessas, a oração deixa de ser hesitante e passa a ser intencional. Por fim, é importante lembrar que Josué não estava num culto, num momento tranquilo de adoração. Ele orou em meio ao caos, com inimigos por todos os lados, com responsabilidade nos ombros e o peso da liderança sobre ele. E mesmo assim, ou justamente por isso, ele orou com coragem. Isso lança uma luz sobre a forma como muitos enxergam a oração hoje. Será que temos orado apenas quando tudo está calmo? A verdadeira ousadia é saber que o campo de batalha também é lugar de clamor e de resposta. Josué não decidiu entrar naquela batalha por conta própria. A situação descrita no capítulo 10 do livro de Josué não foi fruto de um plano pessoal ou de uma ambição militar. Deus já havia falado com ele, já havia prometido vitória sobre os amorreus. O povo de Israel estava ali porque essa era a continuação de uma promessa feita há muito tempo, desde os dias de Abraão, passando por Moisés até chegar naquele momento crucial. Ou seja, Josué não apenas orou com ousadia, ele orou com alinhamento. Isso muda tudo. Muitas vezes o que falta em nossas orações não é força, nem fé, mas direção. Há quem ore com entusiasmo, mas por coisas que estão fora do propósito de Deus. Quando Josué pediu que o sol parasse, ele não estava buscando conforto pessoal, nem um benefício egoísta. Ele queria terminar a batalha que Deus já havia ordenado. Essa é uma diferença fundamental. Orar com alinhamento é como remar com a maré. As coisas fluem. Orar fora da vontade de Deus é remar contra o vento. Cansa, mas não avança. Na história bíblica, vemos que a oração eficaz nasce do conhecimento da vontade divina. Josué sabia o que Deus havia prometido, e esse conhecimento moldou a forma como ele orava. Hoje, isso se traduz em buscar intimidade com Deus antes de fazer pedidos. Conhecer a Bíblia, estudar os personagens bíblicos, mergulhar na história de Israel, tudo isso nos ajuda a reconhecer o tipo de oração que Deus te agrada em responder. É como afinar um instrumento antes de tocar. O som muda completamente. Essa ideia nos confronta. Quantas vezes nossas orações têm sido centradas em nós mesmos? Me dá, me livra, me exalta. E Deus, onde entra nisso tudo? O próprio Josué, que havia recebido a liderança após Moisés, entendeu que sua missão não era construir uma reputação pessoal, mas cumprir o que já estava nos planos de Deus. A oração dele refletia esse entendimento. Era como um soldado que confia no general e por isso não questiona a missão. Apenas clama por força e provisão para executá-la. Orar de forma alinhada não significa orar menos. Pelo contrário, significa orar com mais sabedoria. E sabedoria nas Escrituras está sempre ligada à obediência e ao temor do Senhor. Josué orou por algo grandioso, mas sua motivação estava em harmonia com a promessa divina. Isso revela que o céu responde com mais poder quando encontra um coração ajustado ao seu ritmo. Fé não é só acreditar que Deus pode,
é querer o que Ele quer. Esse é o verdadeiro ponto de partida para uma oração transformadora. É comum ver nas Escrituras momentos em que Deus não responde porque os pedidos estão desalinhados com sua vontade. Tiago, por exemplo, afirma que há orações que não são atendidas porque são feitas para gastar em prazeres próprios. Em contraste, Josué é um exemplo claro de como orar com um propósito. A missão era divina, o clamor também, e a resposta, inevitavelmente, foi sobrenatural. Isso nos desafia a perguntar: nossas orações refletem o céu ou apenas nossos desejos da terra? Há algo poderoso que acontece quando uma pessoa ora com consciência de missão. O coração se posiciona de outra forma. As palavras não vêm com ansiedade, mas com autoridade. Foi assim com os grandes líderes bíblicos. Moisés, Davi, Neemias, todos oraram com o foco no que Deus queria realizar, e não apenas no que eles gostariam de receber. Esse princípio segue válido hoje. Quando a oração nasce do desejo de cumprir os planos de Deus, ela carrega um peso diferente, um peso de propósito. Josué, ali no campo de batalha, orou com ousadia porque sabia que estava exatamente onde deveria estar. E isso é libertador. Quando alguém tem clareza de propósito, não perde tempo tentando convencer Deus a abençoar planos pessoais. Em vez disso, se posiciona para cooperar com o que o céu já está fazendo. E no fim das contas, essa postura de rendição alinhada é o que abre caminho para milagres acontecerem. E falando em milagres, o que aconteceu logo depois dessa oração é uma das coisas mais extraordinárias de toda a narrativa bíblica. Quando Josué orou, o que aconteceu em seguida foi extraordinário. O sol parou e a lua se deteve. Mas é importante entender o que de fato estava por trás disso. A natureza não obedeceu à voz de um homem, mas à ordem de Deus, em resposta à oração de fé feita por Josué. É o Senhor quem comanda os céus, e foi Ele quem fez o tempo se estender para que Israel completasse a missão. A oração não foi um comando sobre a criação, mas um clamor que encontrou eco no trono do Criador. E isso muda completamente a maneira como se deve enxergar a oração. Deus, que estabeleceu as leis naturais, também tem poder para suspendê-las. O mesmo Deus que disse haja luz foi quem decidiu parar essa luz por um tempo. Esse episódio, um dos mais impactantes da história bíblica, mostra que o Criador age na realidade de forma concreta e poderosa, quando alguém ora segundo sua vontade. Josué estava em obediência, em missão, e clamou por algo que parecia impossível aos olhos humanos. A resposta veio do céu, não como capricho, mas como confirmação da autoridade divina sobre tudo. A Bíblia não apresenta esse relato como lenda ou metáfora. O texto é claro e direto. Deus atendeu à oração de Josué e interferiu no tempo e no espaço. O que isso revela? Que a oração, quando feita com fé e alinhamento, pode sim mudar a realidade. Embora nem sempre venha com sinais tão espetaculares, ela carrega o mesmo princípio, a ação de Deus em resposta ao clamor do seu povo. A história de Israel mostra isso em várias ocasiões. Quando há fé, o natural pode ser invadido pelo sobrenatural. É importante entender que a oração não é uma ferramenta para controlar Deus, mas uma forma de se alinhar ao seu agir. Josué não exigiu nem deu ordens a Deus. Ele falou com convicção, mas com humildade. E Deus respondeu com poder. A lição é clara. A oração eficaz não é a mais barulhenta, mas a mais conectada com o propósito de Deus. O que move o céu não é o volume, mas a fé. E fé no contexto bíblico é sempre ativa, corajosa e reverente. A transformação da realidade então começa na raiz da fé. Pessoas que oram não apenas para pedir, mas para ver a vontade de Deus se cumprir, carregam autoridade espiritual. A oração se torna uma ponte entre o visível e o invisível. Ela não é uma última opção, mas uma ação inicial e poderosa. Muitos personagens bíblicos viveram essa verdade. O clamor de Elias trouxe fogo do céu. O jejum e a oração de Ester salvaram uma nação. A intercessão de Daniel
moveu o império. Josué faz parte dessa mesma linhagem de fé. A oração que muda cenários é aquela que se recusa a aceitar como definitivo aquilo que Deus ainda pode transformar. O sol parou naquele dia porque ainda havia batalha a ser vencida. E da mesma forma, existem situações em que o tempo parece estar se esgotando, mas Deus, em sua soberania, pode estender o tempo, abrir caminhos, suspender diagnósticos, reverter decretos. Não porque um ser humano tem poder em si mesmo, mas porque a fé abre espaço para que o poder divino se manifeste. A história bíblica nos lembra que o impossível não é um obstáculo para Deus, é uma oportunidade. E a oração é o canal por onde essa oportunidade se revela. Muitas vezes, não haverá um sol parando no céu, mas haverá uma resposta invisível que muda tudo por dentro. Sabedoria inesperada, paz que excede o entendimento, forças renovadas no meio da luta. Esses são milagres que também mudam realidades, mesmo que os olhos não percebam de imediato. E se a oração tem esse poder de mover o céu a agir, então não basta apenas orar. É preciso orar com fé, com propósito, com coragem. Porque a oração por si só é uma semente. Mas quando plantada em solo de fé, ela germina em milagres. E aí é que surge a próxima verdade. Essa fé que ora e espera também precisa lutar. Porque Josué orou sim, mas ele também continuou lutando com espada na mão. Josué orou e viu o céu responder, mas ele não ficou parado esperando o milagre acontecer sozinho. Enquanto o sol se mantinha firme no céu, ele continuou em combate, espada na mão, liderando o povo em obediência. Isso revela uma verdade essencial da vida espiritual. Orar não é o mesmo que se isentar da responsabilidade. Fé verdadeira não paralisa, impulsiona. A oração abre o caminho, mas é a ação coerente que o percorre. E essa combinação é poderosa. A história bíblica está repleta de personagens que oraram com intensidade e, ao mesmo tempo, agiram com diligência. Neemias orou antes de reconstruir os muros de Jerusalém, mas também pegou na pá e no martelo. Ester jejuou, orou e depois entrou diante do rei. Josué orou por intervenção divina e imediatamente continuou a batalha. Isso nos mostra que a fé ativa é uma marca constante nos planos de Deus. Não há espaço para a passividade espiritual quando se está diante de uma missão divina. Existe um risco sutil que muitos enfrentam: o de transformar a oração em desculpa para a inércia. Pessoas dizem, estou esperando em Deus, quando na verdade estão apenas adiando responsabilidades. Mas quando se observa a história de Israel, fica claro que esperar em Deus nunca significou cruzar os braços. Josué nos ensina que orar é o começo da ação, não o fim. A oração prepara, fortalece, direciona, e a fé então se traduz em passos práticos e corajosos. Essa fé ativa se manifesta nas atitudes mais cotidianas. Orar por uma porta de trabalho e, ao mesmo tempo, preparar um bom currículo. Clamar por restauração familiar e também buscar diálogo, perdão, mudança de postura. Orar por saúde e cuidar do corpo com disciplina. A Bíblia não separa a espiritualidade da vida prática. Pelo contrário, ela integra tudo. E personagens bíblicos como Josué mostram que fé e ação caminham juntas como duas pernas de um mesmo corpo. A oração sem ação pode se tornar superstição. E a ação sem oração pode se transformar em ativismo vazio. O equilíbrio está em entender que a fé real envolve confiar enquanto se move. Josué não sabia como Deus faria o sol parar, mas mesmo assim seguiu lutando, confiando que o céu estava agindo, enquanto suas mãos trabalhavam. Esse é o retrato da fé bíblica. Não é acomodada, mas também não é ansiosa. É uma fé que ora e vai. Nos tempos atuais, há uma tendência de esperar por sinais antes de agir. Mas os personagens bíblicos não agiam só depois dos milagres. Muitas vezes, o milagre acontecia enquanto agiam. Josué não esperou o sol parar para acreditar na vitória. Ele já estava agindo antes, baseado na palavra que Deus havia liberado. Essa confiança o impulsionou a orar, e essa mesma confiança o impulsionou a lutar.
Fé ativa é isso, movimentar-se mesmo quando os resultados ainda não chegaram. O comportamento de Josué mostra que fé não é um sentimento abstrato, é uma postura de vida. Ele tinha consciência de que Deus estava à frente, mas sabia que a missão precisava de sua entrega total. E esse é um ponto que muitos ignoram. Orar com fé exige coragem para se envolver por inteiro, mesmo quando as circunstâncias não mudaram ainda. Porque para quem crê, o agir de Deus já está em andamento, mesmo antes do milagre se manifestar. Enquanto o céu respondia, Josué agia. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Quantas vezes estamos esperando que Deus faça tudo, quando na verdade Ele está esperando que façamos a nossa parte? A oração abre portas, mas é a nossa fé ativa que atravessa o limiar. E quando essa disposição encontra a resposta divina, o resultado é algo extraordinário, do tipo que transforma batalhas, vence gigantes e cria histórias que inspiram até hoje. Mas há mais uma dimensão sobre essa oração eficaz, o fato de que ela realmente é ouvida. A Bíblia diz claramente: nunca houve dia como aquele. E por que foi tão singular? Porque Deus ouviu a voz de um homem e respondeu de forma grandiosa. Esse detalhe muda tudo. O texto não destaca apenas o milagre da natureza, mas o fato de que o Senhor deu ouvidos à oração de um servo. Isso nos leva a uma verdade poderosa. Deus ouve, e mais do que isso, Ele responde. Mesmo que a resposta venha de maneira inesperada, ou em silêncio, ou com um tempo diferente do nosso, Ele responde. A oração de Josué não foi ignorada nem arquivada. Ela foi atendida de forma visível, concreta, inquestionável. E esse padrão se repete ao longo de toda a história bíblica. Deus ouve o clamor de pessoas comuns, desde que estejam com o coração voltado para Ele. Ana clamou por um filho e foi ouvida. Moisés intercedeu por um povo rebelde e foi ouvido. Elias clamou por chuva e o céu respondeu. Esses relatos não estão na Bíblia apenas como registros históricos, mas como convites à fé prática. É comum que nos dias de hoje muitos tenham dúvidas se suas orações são realmente escutadas, especialmente quando a resposta demora ou quando parece que nada está acontecendo. Mas o que os personagens bíblicos nos mostram é que Deus não está alheio. Ele ouve no tempo certo e age da maneira mais sábia, mesmo que nossos olhos ainda não consigam perceber. O silêncio dele não é desinteresse. Muitas vezes é construção. E quando ele decide agir, nenhum obstáculo resiste. O caso de Josué prova que Deus não se limita à lógica humana. Ele não apenas respondeu, mas fez algo sem precedentes. Isso mostra que a resposta de Deus nem sempre será previsível, mas será perfeita. Às vezes, ele responde por meio de circunstâncias, outras por meio de pessoas. Há momentos em que a resposta é uma porta aberta e em outros é uma força interior para suportar a espera. Mas o princípio permanece. Deus ouve e Deus age. Esse entendimento precisa moldar a maneira como se ora. Não se trata de repetir frases religiosas, mas de falar com um pai que escuta. Isso muda a postura, a motivação, a frequência da oração. Quando alguém ora acreditando que Deus está atento, não ora por obrigação, ora por confiança. E essa confiança é o combustível que move o clamor verdadeiro. Josué orou como quem sabia que o Senhor estava ali, presente na batalha, ouvindo cada palavra. A história bíblica reforça esse padrão. Deus não age por favoritismo ou posição social. Ele ouve o quebrantado, o humilde, o que busca com sinceridade. O livro de Salmos está repleto de expressões como "Ele inclinou os ouvidos para mim", ou "O Senhor ouviu o meu clamor". Isso revela que o céu não está distante. A fé não é uma aposta brega, mas uma certeza relacional. Quando alguém ora com base naquilo que Deus já prometeu, pode ter convicção de que não está falando ao vento. A resposta de Deus também revela algo sobre a identidade de quem ora. Josué não era um espectador da fé, era participante. Ele não apenas acreditava, ele se envolvia. Essa postura é fundamental.
Deus não responde orações ocas, feitas apenas por hábito. Ele responde oração com propósito, com entrega, com sinceridade. Por isso, mais do que saber que Deus ouve, é preciso se perguntar: que tipo de oração eu tenho feito? Com que intensidade? Com que expectativa? Com que fé? E se Deus ainda ouve e responde, o que nos impede de orar com mais frequência, mais profundidade, mais ousadia? O problema não está no céu, mas no quanto estamos dispostos a buscar. Josué clamou no meio da batalha e foi atendido. Isso abre um novo caminho de reflexão. Será que estamos esperando o ambiente ideal para orar, quando na verdade o lugar mais improvável pode ser o mais poderoso? Josué orou no meio da guerra, não no silêncio de um templo, nem durante um culto solene, mas com poeira no rosto, espada na mão e inimigos ao redor. A oração dele nasceu do campo de batalha. Isso por si só já quebra muitas ideias equivocadas que se tem sobre oração. Não existe ambiente ideal para falar com Deus. O clamor de Josué nos ensina que não é o lugar que define a força da oração, mas a urgência do coração que ora. E Deus responde tanto no altar quanto no meio do caos. A história bíblica mostra que Deus não está limitado a locais sagrados. Ele falou com Moisés no deserto, com Elias numa caverna, com Jonas no ventre de um peixe e agora com Josué no meio de uma guerra. Isso mostra que o céu não está distante da nossa realidade. Pelo contrário, Deus se revela exatamente onde a necessidade é mais gritante. Oração não precisa de cenário perfeito, nem de silêncio absoluto. Precisa de entrega. E quando há entrega, qualquer lugar se torna solo sagrado. Quantas vezes as pessoas esperam a situação acalmar para orar? Dizem coisas como, agora não dá, estou sem cabeça, ou depois, quando tudo melhorar, eu oro com mais calma. Mas Josué mostra que é possível e necessário orar no furacão. Quando o tempo é curto e a batalha é intensa, é aí que a oração precisa acontecer. Não existe momento mais apropriado para clamar do que quando tudo parece estar fora de controle. É nessa hora que a fé se manifesta com mais clareza. O campo de batalha é um lugar onde muitas vozes gritam: medo, dúvida, raiva, ansiedade, e mesmo assim, Josué escolheu levantar outra voz, a voz da oração. Isso é um ato de resistência espiritual. Enquanto tudo ao redor pressiona para reagir com desespero, ele para e fala com Deus. Essa atitude revela domínio espiritual. É como se dissesse: a minha resposta vem do céu, não do pânico. Essa postura ensina que a oração não é uma fuga da realidade, é uma forma de enfrentá-la com poder. A história bíblica nos mostra que momentos de crise sempre foram oportunidades para grandes encontros com Deus. Quando Davi fugia de Saul, ele orava nos campos e cavernas. Quando Daniel foi ameaçado de morte, orou com as janelas abertas. Quando Jesus suou sangue no Getsêmani, orou em angústia profunda. A Bíblia não esconde as orações feitas na pressão. Pelo contrário, ela destaca essas orações como exemplos de fé verdadeira. Porque é fácil orar quando tudo está bem. Difícil e transformador é orar no meio do conflito. Josué não buscou um momento ideal, ele buscou a Deus no exato momento da necessidade e foi atendido. Isso lança luz sobre um erro comum, acreditar que Deus só ouve orações feitas em ambientes controlados. O coração contrito, sincero, pode se manifestar no trânsito, na fila do hospital, no meio de uma discussão ou diante de uma decisão urgente. A presença de Deus não se limita a quatro paredes, ele está onde há fé. Essa dimensão da oração nos ajuda a entender que não existe desculpa legítima para não orar. Não é preciso esperar o culto, o grupo de oração, a atmosfera certa. A vida de fé exige reação imediata. Josué orou enquanto liderava um povo e enfrentava um exército, e ainda assim foi ouvido. Se ele pôde clamar em meio à batalha, qualquer um pode. A oração pode nascer de um sussurro no meio do barulho, de uma lágrima entre compromissos, de um grito silente na mente. E se é verdade que Deus ouve em qualquer lugar, então talvez a oração mais poderosa da sua vida ainda nem tenha sido feita, porque está esperando o momento da crise,
quando tudo parece estar em jogo, quando a luta é inevitável, quando a alma está em guerra, é aí que nasce a oração que o céu responde com mais força. E ao longo de toda a jornada bíblica, Deus mostrou que está mais perto do que se imagina. Nesses momentos, o que nos leva a refletir: se Josué orou em meio à batalha, por que esperar mais um dia? E agora, depois de tudo isso, me diz, como você tem orado? Será que suas orações têm sido ousadas como a de Josué ou tímidas, como quem tem medo de ser ignorado por Deus? Será que você tem falado com o céu como quem confia que o Criador ainda age, ainda ouve, ainda responde, mesmo no meio da guerra? Ou será que tem esperado a situação acalmar, o cenário ficar favorável, o ambiente estar em silêncio, para então buscar a Deus? A verdade é que não existe fórmula mágica, mas existe um caminho claro nas Escrituras: fé ativa, oração alinhada com o propósito de Deus, ousadia espiritual e constância, mesmo quando tudo parece desabar. Deus não está procurando oradores perfeitos. Ele está ouvindo corações sinceros que se atrevem a crer. Então, qual vai ser sua postura daqui para frente? Vai continuar orando por rotina ou vai começar a orar para transformar realidades? Se esse conteúdo falou com você, se te despertou, se te fez pensar diferente, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com quem precisa ouvir isso. Porque aqui a gente vai continuar mergulhando fundo na palavra, com conteúdo que transforma, sem superficialidade.